Meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita, nossa aula de Física, aula de número 19, nós vamos falar sobre a unidade 5, Terra e Universo, e vamos resolver uma atividade extra que está junto com essa aula. Aproveitem e reforcem mais o estudo sobre esse conteúdo, que ele é muito interessante. Sou professora Evilane e agora nós vamos viajar no mundo do universo que nos cerca. Bem, na primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. A formação da Terra ocorreu no mesmo momento da formação do universo. Não, pessoal, isso é errado. O universo ele teve um desenvolvimento, de acordo com a teoria do Big Bang, e a formação dos planetas começou a surgir logo após a formação do Sol, Letra B. A Via Láctea é a única formação de galáxia dentro do universo. Não, o nosso universo é constituído de várias galáxias, E a nossa é apenas uma delas. Letra C. O Sol é a única estrela dentro do Sistema Solar. Bem, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, só temos uma estrela e ela é o Sol, Então a nossa alternativa correta é a letra C. Letra D. O Big Bang é a explicação para a formação do universo na teoria criacionista. Não é na teoria criacionista, certo? Letra E. A Terra é o planeta mais próximo do Sol, Também não é, pessoal. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Na segunda questão, ele diz o seguinte: em nosso sistema solar, todos os astros estão em movimento. Esses corpos celestes não se espalham pelo universo, porque são mantidos unidos por uma força. Bem, pessoal, o que mantém os corpos celestes unidos, é a força gravitacional que existe neles, não é? Então, nossa resposta é a letra D. Na terceira questão, ele quer que você faça a associação das colunas, que fala sobre planetas e planetas anões, e a segunda coluna, justamente a lista de planetas e planetas anões, ele pede para você fazer a associação. Bem, pessoal, a Terra é um planeta, Ela tem uma dimensão maior, E ela não tem vários corpos celestes em volta dela, Mercúrio também é um planeta, pessoal. Plutão, desde 2006, se tornou um planeta anão. Nós vamos já falar sobre isso. Marte é um planeta. Ceres é um planeta anão. Júpiter é um planeta. Eris é um planeta anão. Makemake também é um planeta anão. E Urano é apenas um planeta, certo, pessoal? Na quarta questão, ele quer que você associe quais são as questões verdadeiras e quais são as alternativas falsas, certo, pessoal? Na letra A diz o seguinte: o Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação. Isso é verdade, pessoal. Então, o Sol é o maior corpo celeste que a gente tem, Todos os planetas do Sistema Solar realizam um movimento de translação. Também é verdade, pessoal, que esse movimento de translação é girar em órbita ao redor do Sol, Bom, Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de planeta anão, apenas por ser muito pequeno. Não, pessoal, não é verdade. Não tem nada a ver você ter um planeta sendo rebaixado a planeta anão, não tem nada a ver com o tamanho dele, O Sistema Solar é composto por 8 planetas, 4 deles rochosos e 4 gasosos. É verdade, pessoal. Antigamente era 9, mas Plutão deixou de ser, Então é verdade. Letra E, o maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Bem, pessoal, isso aí também é verdade. E só explicando aqui o que é planeta anão, eu coloquei aqui embaixo para vocês, viu, pessoal?
são corpos celestes que estão em órbita em torno do Sol, como os planetas também, né? Aproximadamente esféricos, não têm tamanho muito maior que os outros objetos em sua vizinhança. Os planetas, eles não têm esses corpos vizinhos, né? Já os planetas anões, sim, né? E ao contrário dos planetas, encontra outros corpos semelhantes em sua trajetória. Na letra F, os dois planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. Não, pessoal, é falso, é Vênus e Marte, né? A Lua terrestre é o único satélite natural do Sistema Solar. Também não, pessoal. Nós temos outras luas, né? Vou dar aqui um exemplo. Titã, que é uma lua do planeta Saturno. Ganímedes, que é uma lua de Júpiter, né? E Tritão, que é uma lua de Netuno. Apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o Sistema Solar. Não, pessoal, não é verdade. O planeta Júpiter, ele tem água líquida na sua constituição. Na nossa quinta questão, diz o seguinte: observando o universo, temos os planetas e satélites, estrelas, asteroides, meteoritos e cometas. Acerca disso, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Bem, pessoal, nós temos na primeira coluna Lua, Sol, Júpiter, órbita e cometa. E na segunda coluna nós vamos fazer a associação. Caminho que um planeta percorre em torno de uma estrela. Bem, pessoal, isso aí é a órbita da estrela, ou seja, ele vai orbitar essa estrela, né? Satélite natural da Terra. É claro que é a Lua, pessoal, né? Número 1. Estrela mais brilhante do nosso sistema solar, pessoal. Nós temos o Sol, né? É a única estrela que nós temos, né? Maior planeta do sistema solar é Júpiter. E os corpos celestes conhecidos como estrelas com cauda, né, pessoal? São os famosos cometas. Eu falei para vocês até do cometa Halley, que é um cometa que passa próximo da Terra de 76 em 76 anos. 5. Sexta questão. Alguns planetas possuem satélites naturais e atualmente é muito comum na divulgação de notícias sobre o desenvolvimento de satélites artificiais, com diversas funções, né? Sobre os satélites naturais ou artificiais, considera as seguintes afirmativas. Primeiro, a força de atração que a Terra exerce sobre a Lua é nula, pois ela não se encontra em sua atmosfera. Isso é errado, pessoal. Existe uma força gravitacional entre a Terra e a Lua. O item 2. Órbita é a trajetória que o satélite descreve ao redor da Terra. É verdade. Os satélites artificiais são construídos pelo homem para desempenharem funções específicas como comunicação, navegação e observação científica e militar. Verdade também. Número 4. A Lua é um satélite natural. É o satélite natural da Terra. E número 5, a Lua é um planeta. Não, a Lua é um satélite. Bem, nossa alternativa correta é a letra C. O item 2, 3 e 4. Sétima questão, pessoal. A Terra e a Lua estão sempre em movimento no espaço. Considerando esses movimentos, complete as frases. O tempo médio que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra é de cerca de 28 dias, pessoal, certo? Então, a Lua, para dar uma volta completa ao redor da Terra, ela leva 28 dias. O tempo entre uma fase e outra da Lua é de 7 dias, pessoal, certo? 7 dias. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa sobre si mesmo, ou seja, o movimento de rotação, é 24 horas. E o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, ou seja, o movimento de translação, é 1 ano, né, pessoal? Mais precisamente, 365 dias e 6 horas. A 8ª questão diz o seguinte: assinale a opção incorreta
em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Os planetas não têm luz própria. É verdade, pessoal. Os planetas são corpos iluminados, né? E o Sol é um planeta, o Sol é um corpo celeste luminoso, né? Então os planetas são iluminados e o Sol é luminoso. Os planetas giram em torno do Sol. É verdade também, pessoal. Todos os planetas orbitam ao redor do Sol. As estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. Isso é verdade, né? A estrela ela tem luz própria e ela consegue iluminar todos os planetas e satélites que estão na nossa galáxia. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Não, pessoal, os satélites são corpos iluminados, né? E eles, portanto, não têm luz própria. Na 9ª questão, ele fala o seguinte: em relação ao universo, assinale a opção correta. O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros é o espaço geográfico. Nem todos os astros do universo se movimentam. É falso, né, pessoal? Durante o dia e durante a noite, percebemos no céu uma porção de pontinhos luminosos. Não, a gente vê mais durante a noite, né? Então, nossa alternativa correta é a letra D. O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de universo. A 10ª questão, pessoal. Assinale a opção correta em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Bem, na letra A diz o seguinte: os planetas têm luz própria. Não. Letra B. Os planetas giram em torno dos satélites. Também não, pessoal. São os satélites que giram em torno dos planetas. Letra C. As estrelas possuem luz própria. Isso é verdade, pessoal. Então, a nossa resposta correta é a letra C. A letra D, o que é que está de errado? Os satélites giram ao redor do Sol. Não é verdade. Os satélites giram ao redor dos planetas. 11ª questão. Para se diferenciar um planeta dos que são visíveis a olho nu de uma estrela no céu noturno, algumas características devem ser levadas em conta. Considere as informações sobre os assuntos e marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Por não produzirem luz própria, os planetas não cintilam como as estrelas. É verdade, pessoal, né? Eles apenas refletem a luz. Os planetas mudam de lugar no céu, aparecendo em cada época perto de constelações diferentes. Isso também é verdade, pessoal. Todos os corpos celestes do nosso sistema solar, eles estão em movimento. Cada planeta apresenta um brilho de cor diferente e essas cores são diferentes das cores das estrelas. É falso, pessoal, ok? Por estarem mais perto da Terra do que qualquer estrela, os planetas são os maiores astros que aparecem no céu, né? É falso, pessoal. Então, para a gente assinalar aí, a gente enumerou, colocou verdadeiro ou falso. As duas primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. Na 12ª questão, pessoal, diz o seguinte: o nosso sistema solar consiste de uma estrela média, a que chamamos Sol, de planetas, ainda inclui os satélites dos planetas, asteroides e cometas, além de meteoroides, né? E o do espaço interplanetário, né, pessoal? Isso tudo é o nosso sistema solar. Sobre esse assunto, marque V se for verdadeiro e F se for falso. Bem, pessoal, a Via Láctea é um disco em espiral com 200 bilhões de estrelas, onde orbitam várias outras galáxias, incluindo o nosso sistema solar completo. Então, isso é falso, pessoal, né? Não é onde orbitam várias galáxias, não. A nossa galáxia, a única galáxia conhecida, viaja pelo espaço intergaláctico. É falso, pessoal. A gente já tem conhecimento de várias outras galáxias.
O Sol é a fonte mais rica de energia eletromagnética, principalmente sob a forma de calor e luz do sistema solar. Isso aí é verdade, com certeza, pessoal. Os planetas, a maior parte dos satélites dos planetas e os asteroides giram em volta do Sol. Então ele diz o seguinte, que os planetas, a maior parte dos satélites dos planetas e os asteroides giram em volta do Sol, mas em condições opostas em órbitas circulares, né? Isso é falso, pessoal. Dentre os planetas existentes no nosso sistema solar, estão em ordem crescente de grandeza Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. É falso, pessoal, né? Então, se você for enumerar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, é o contrário, ok? 13ª questão diz o seguinte: editoras de livros didáticos preparam-se. Plutão não é mais o 9º planeta do Sistema Solar. Cerca de 2.500 astrônomos convocados pela União Astronômica Internacional foram à Praga, na República Tcheca, e decidiram no voto rebaixar o astro descoberto em 1930 pelo americano Clyde Tombaugh. Com a decisão, o Sol fica com uma família de 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Rebaixado à 2ª divisão, Plutão agora será denominado de planeta anão, categoria recém-criada que também irá abraçar todos os objetos aproximadamente esféricos, além da órbita netuniana, né? Isso aí está disponível no G1, no globo.com. Entre os motivos que levaram o rebaixamento de Plutão a um planeta anão, podemos assinalar corretamente: possui tamanho reduzido, não tem nada a ver, pessoal. A sua órbita não é totalmente autônoma, né? Você sabe que todos os planetas anões são circundados por corpos celestes menores, né? O seu formato é indefinido, não tem nada a ver. Não realiza o movimento de rotação, sim, ele movimenta. Não possui atmosfera, certo? É falso. 14ª questão diz o seguinte: assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do Sistema Solar. A gente pode chamar de planetas rochosos ou telúricos, né, pessoal? Então, nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 4 que estão próximos ao Sol. Sobre o planeta Júpiter, assinale a alternativa incorreta. É o maior planeta do Sistema Solar. Não é porque é o Sol, né? É circundado por um sistema de anéis. Também é falso, pessoal. Não possui uma superfície sólida. Ele tem muita parte líquida, realmente, né? É um planeta gasoso. Também é verdade, pessoal. Desculpa, ele é o maior planeta. Ele é circundado de um sistema de anéis. Ele possui uma superfície sólida. E ele é um planeta gasoso, né? Ele não possui superfície sólida. Então a resposta correta é a letra E. Não possui luas ou satélites naturais, né? Bem, pessoal, a nossa 16ª questão diz o seguinte: de acordo com a União Astronômica Internacional, os corpos celestes, para serem considerados planetas, precisam apresentar as seguintes características, exceto órbita definida ao redor do Sol, é verdade. Movimento de translação autônomo, também é verdade. Forma arredondada, também. Luz própria, não, pessoal. Para ele ser um planeta, não tem que ter luz própria, né? Equilíbrio hidrostático, sim, é verdade. Então, essa questão estava muito fácil, né? A 17ª questão diz o seguinte: depois de estudar a velocidade da luz e entender que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, um aluno decide calcular em quilômetros a distância percorrida pela luz em 2,5 anos, né, pessoal? Bem, o valor de um ano-luz, pessoal, é 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, né? Então, 2,5 anos-luz vai equivaler a x quilômetros, né? Fazendo o meio pelos extremos, pessoal,
Então, nós vamos ter o seguinte: 2,5 vezes 9,46 vai dar 23,65 vezes 10 elevado a 12. Aí a gente pode transformar para a notação científica, né? 2,4 eu aproximei para não ficar 2,365 vezes 10 elevado a 13. Quando a gente coloca a vírgula para a esquerda, a gente deve aumentar a quantidade do expoente, certo, pessoal? Você poderia calcular também, descobrindo quantos segundos tem em um ano. Aí era só multiplicar 365 vezes 24 horas vezes 3.600 segundos, que você ia obter mais ou menos 31 milhões de segundos, ok? E na 18ª questão diz o seguinte: Andrômeda é uma galáxia distante 2,3 vezes 10 elevado a 6 anos-luz da Via Láctea. A nossa galáxia, a luz proveniente de Andrômeda, viajando a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, pessoal, percorre a distância aproximada da Terra em quilômetros igual a... Eu dei um dado importante para você, pessoal. É o tempo de um ano em segundos, né? Eu não disse para vocês que é mais ou menos 31 milhões? Então, nós vamos ter 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos, né? Então, como é que você faz? Distância, né? O cálculo da velocidade vezes o tempo. Aquela formulazinha que a gente aprendeu no início, né? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Então, aqui o espaço vai ser a velocidade vezes o tempo, né? Então, você vai pegar a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 5, e vai multiplicar pelo tempo. O tempo aí, pessoal, você vai pegar o valor de quantidade de anos-luz e multiplicar pela quantidade de um ano em segundos, né? Então, fazendo as devidas multiplicações aqui, pessoal, nós vamos encontrar 2,3 vezes 3,2, nós vamos encontrar 7,65, tá aqui, pessoal, 7,36, desculpa. E aí a gente soma os expoentes, 6 e 7, 13, né? Agora nós vamos multiplicar novamente, 3 vezes 7,36, né? Que vai dar igual a 22,08. Conservamos a base e somamos os expoentes, 5 mais 13, 18. Colocando em notação científica, né? Uma vírgula deslocada para a esquerda. Então, nós vamos ter 2,2 vezes 10 elevado a 19. Diminuiu a quantidade de vírgula para a esquerda, então você aumenta na mesma proporção o expoente. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós exercitamos um pouco mais sobre o nosso sistema solar, sobre o universo que nos cerca, né? Isso é um assunto muito interessante, muito bom de se debater, de se conversar. Então, procurem discutir isso com os pais de vocês em casa, certo? Ou com um irmão ou uma irmã. Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos começar um conteúdo novo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Um grande abraço da tia Evinha.